Oitavo item da pauta, processo número 00066-031942/2015-60. Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 119. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de requerimento protocolado pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. em 22 de 7 de 2015, no qual requer a alteração do subitem 119.3A do RBAC 119. Atualmente, o regulamento define que aeródromo regular significa um aeródromo equipado para operações IFR, que é utilizado por um detentor de certificado em suas operações regulares e listado em suas especificações operativas. A empresa requer a inclusão de operações sob condições visuais, VFR, na definição, argumentando que a operação de aeronaves, de acordo com o processo de certificação no Brasil ou no exterior, avalia condições de segurança em operações visuais ou por instrumento. Afirma ainda que, ao consultar os regulamentos da autoridade norte-americana e europeia, FAA e EASA verificou que não há restrições similares à definição de aeroporto regular no Brasil. Informações adicionais relacionadas às análises de risco e propostas de mitigação também foram apresentadas. Adicionalmente, informa que a operação segura de aeronaves é realizada normalmente todos os dias em 100 aeroportos, sendo que, em pelo menos 15, as operações ocorrem sob condições visuais. Após analisar a petição de alteração, a GCTA, com o intuito de fornecer subsídios à Gerência Técnica de Normas Operacionais, concluiu, por meio de nota técnica, não haver impedimento à alteração solicitada pela Azul. Em síntese, a gerência considerou que o RBAC 121 não requer que um aeródromo esteja equipado para operações IFR, bem como que o anexo 6 da Convenção de Chicago não condiciona operações de transporte aéreo comercial a aeródromos equipados para operações IFR. Em seguida, a GTNO emitiu parecer favorável à emenda do RBAC 119, com proposta de texto diferente daquela solicitada pela Azul, nos seguintes termos: aeródromo regular significa um aeródromo utilizado por um detentor de certificado em suas operações regulares e listado em suas especificações operativas. A gerência afirmou também que a alteração, conforme era anteriormente previsto no RBHA 119, resulta em alinhamento com os conceitos da FAA e da EASA. Ademais, argumentou que a autorização para início de operação regular, com inclusão nas especificações operativas do operador aéreo da listagem dos aeródromos, deve atender aos requisitos estabelecidos no RBAC 121 ou RBAC 135. Adicionalmente, propôs minuta dos documentos para deliberação e sugeriu a instauração de audiência pública por um prazo mínimo de 10 dias, nos termos da Instrução Normativa número 18 de 2009, e apontou a dispensa de consulta à Procuradoria Federal junto à ANAC, ante a simplicidade de alteração proposta. O posicionamento da GTNO foi corroborado pela Gerência de Normas Operacionais e Suporte, GNOS, em 10 de 10 de 2016 e pela Superintendência de Padrões Operacionais no encaminhamento do processo para deliberação do colegiado, em 13 de 10 de 2016. Os autos foram recebidos por esta diretoria em 19 de 10 de 2016 para a relatoria. Após a análise inicial do processo, considerando as possíveis interações entre o caso Intela e a atuação da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, em 10 de 11 de 2016, foi realizada a diligência solicitando parecer da CIA a respeito da alteração que estava sendo proposta. Após a análise do processo, a CIA entendeu oportuna a alteração do RBAC 119 e sugeriu redação parcialmente modificada, conforme exposto no item 4.15 da nota técnica, de modo que o parâmetro presente na definição seja a existência de autorização para processamento das operações regulares do operador aéreo no aeródromo, e não mais a existência de equipamento para operação IFR. Os autos retornaram a essa diretoria em 16 de 12 de 2016. É o relatório. Diretores, alguma discussão? Nada? Por favor. Trata-se de proposta de alteração de regra protocolada pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para o ajuste da definição de aeródromo regular presente no subitem 119.3A do RBAC 119. Os artigos 8º e 11 da Lei 11.182 de 2005 estabelecem que cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, cabendo à diretoria colegiada exercer o poder normativo da agência. Após a análise técnica, a Superintendência de Padrões Operacionais SPO e a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária CIA apresentaram manifestações favoráveis à alteração do subitem 119.3A do RBAC 119,
em termos similares aos propostos pela requerente. Nesse sentido, acolho os argumentos técnicos que instruem os autos. Ante o exposto, com base na Lei 11.182 de 2005 e conforme a Instrução Normativa número 18 de 2009, voto favoravelmente à instauração de audiência pública sobre a emenda ao RBAC 119, no que tange à definição de aeródromo regular, conforme texto proposto pela SPO, pelo prazo de 10 dias. É como voto. Diretor Juliano. Acompanha o relator. Diretor Paz. Eu só tenho uma dúvida, Fenelon. Como é que ficou a redação final? Espera aí que eu vou voltar aqui. Que é aeródromo, Eu tenho aqui. aeródromo regular significa um aeródromo utilizado por um detentor de certificado em suas operações regulares e listado em suas especificações operativas. Exatamente. Nos termos que era antigamente. Tá, não incluiu... Que foi alterado sem nenhuma fundamentação. Não incluiu o que foi selecionado pela CIA observado disposto no RIBAC 139. Não, Isso não. foi retirado. Eu acolhi o texto da SPO e pretendo, após a audiência pública, sugerir que a SPO analise o que foi proposto pela CIA, inclusive a retirada dessa definição desse RBAC. Acompanhe o relator. Diretor Ricardo. Também de acordo com o relator. Eu também, de acordo com o relator, aprovado por unanimidade. Audiência pública, quantos dias? 10 dias? Essa questão de audiência pública 10 dias, não seria interessante manter os 30 dias, como a gente já vem mantendo todas as audiências públicas? Mas em situações como essa, a gente tem mantido 10 dias. Se eu não me engano, a gente pode checar isso, mas tem uma excepcionalidade aí que permite, em situações muito simples, que o prazo seja menor. A gente até já deliberou sobre isso. A gente deliberou, foi no caso, por exemplo, de aqueles da Embraer. Requisitos da Embraer, porque se trata de um único interessado, aí não teria muitas contribuições. Agora, no caso de aeródromos, a gente tem bastantes aeródromos pelo país. Mas esse eu acho que não tem complexidade, não? Não tem tanta complexidade nessa redação. Tudo bem. Eu voto pelos 30 dias, mas fui vencido. Então, aprovado por maioria. Mudando o voto, aprovado por maioria para que vai à audiência pública. Eu voto com o relator, só a audiência pública que eu divergi, mas sem problema. Vamos lá.